Sob o céu aparentemente tranquilo de Doha, houve um momento que muitos dentro do Hamas mais tarde descreveriam como o ponto de ruptura da confiança. Não por causa de uma grande explosão ou imagens em chamas na televisão, mas pela sensação clara de que eles haviam sido vistos, rastreados e alcançados exatamente no lugar que antes era considerado o mais seguro. Se um local a milhares de quilômetros do campo de batalha já não era seguro, então, o que realmente ainda estava nos primeiros instantes após o ataque, a reação interna do Hamas não foi de raiva, mas de silêncio. Um silêncio pesado se espalhou pelos canais internos de comunicação. Os líderes políticos começaram a se perguntar quem havia sido exposto, de que forma e principalmente quem sabia e não falou. Em um movimento que sobrevive com base na disciplina e no sigilo, a desconfiança é a arma mais perigosa. Ela não precisa de... Do ponto de vista do Hamas, o ataque não teve como alvo apenas um prédio ou um grupo de pessoas. Ele atingiu diretamente a narrativa construída ao longo de anos de que a liderança política no exterior poderia funcionar como um cérebro seguro, separado da pressão direta do campo de batalha. Quando essa narrativa desmoronou, surgiu uma pergunta maior. Quem realmente controla esse movimento? Dentro do Hamas, sempre existiu um equilíbrio frágil entre a ala militar e a ala política. Após o evento em Doha, esse equilíbrio começou a pender. Os comandantes militares passaram a enxergar o ataque como uma prova de que o caminho da negociação e da diplomacia já não oferecia a proteção que se imaginava. Se até reuniões políticas, em contrapartida, os responsáveis pela frente política viam outro perigo. Eles temiam que uma reação excessivamente dura empurrasse o Hamas para um isolamento ainda maior. Para eles, o ataque não representava apenas uma perda humana, mas um golpe na capacidade de sobrevivência a longo prazo. Como manter a imagem de resistência, sem perder os poucos canais de diálogo que ainda existiam? Essa confusão rapidamente se espalhou para níveis mais baixos. Os responsáveis pela logística começaram a questionar as redes de segurança. Os encarregados da comunicação se perguntavam o que dizer ao público. O silêncio poderia ser interpretado como fraqueza. Falar demais poderia revelar novas informações. Cada decisão de comunicação vinha a... Outro problema que surgiu quase imediatamente foi a confiança entre os próprios membros. Quando um ataque acontece com tamanha precisão, a hipótese de vazamento de informações se torna quase inevitável. As reuniões internas ficaram mais tensas. Perguntas aparentemente simples sobre horários e rotinas passaram a soar como acusações. Quem falou com quem? Quem sabia da... Para um movimento como o Hamas, no qual a coesão é vital, esse clima de suspeita é quase tão destrutivo quanto qualquer campanha militar. Ele desacelera a tomada de decisões. Ele gera hesitação entre os líderes. E em um conflito onde a velocidade de reação pode definir o rumo dos acontecimentos, essa hesitação tem um custo alto. O ataque em Doha também forçou o Hamas a reavaliar a estratégia de liderança a partir do exterior. Durante muitos anos, manter a ala política fora da zona de guerra era visto como uma vantagem. Isso permitia relações externas, captação de recursos e negociações sem a pressão direta dos bombardeios. Algumas vozes internas defenderam que era hora de dispersar ainda mais o poder, não concentrar figuras centrais em um único local, não realizar encontros importantes de forma previsível. A ideia parecia lógica, mas trazia outro problema: a perda de unidade. Sem um centro claro, quem teria a palavra final? Em um nível mais profundo, o ataque abalou a psicologia dos apoiadores. O Hamas construiu ao longo do tempo a imagem de um movimento capaz de proteger sua liderança e garantir continuidade.
Quando essa imagem é questionada, a confiança da base também é testada. Não se pode ignorar o impacto do ataque sobre as negociações. Do ponto de vista do Hamas, ver líderes sendo alvejados durante um processo de diálogo envia uma mensagem dura de que a mesa de negociações não é um espaço neutro. Isso levou muitos dentro do movimento a questionar o valor real do diálogo. Se conversar ao mesmo tempo, uma linha de pensamento oposta também existia. Alguns líderes acreditavam que, justamente porque o risco havia aumentado, o diálogo se tornava ainda mais necessário. Eles argumentavam que a escalada constante apenas resultaria em mais perdas, tanto para o movimento quanto para os civis que, com o passar do tempo, a maior consequência do ataque talvez não tenha sido material, mas a mudança na forma como o Hamas passou a enxergar o mundo. Não havia mais uma fronteira clara entre dentro e fora do campo de batalha. Não existia mais um lugar totalmente seguro. Assim, a história vista pelo lado do Hamas não é apenas a de um ataque específico. É a história de um movimento forçado a se questionar se a estrutura atual ainda é adequada, se a estratégia adotada está realmente levando ao objetivo ou apenas prolongando um ciclo de perdas. E em um conflito onde cada lado acredita não ter alternativas, a maior pergunta permanece: como o Hamas vai mudar para continuar existindo? Essas perguntas ainda não têm respostas claras. Mas o simples fato de existirem mostra o impacto profundo do ataque em Doha, não apenas no mapa geopolítico, mas na mente e na estrutura interna do Hamas. E à medida que essas fissuras continuam a se espalhar, o mundo observa para ver se o movimento irá se recompor ou se fragmentar ainda mais diante de uma realidade cada vez mais dura. Após esse golpe, o Hamas entrou em uma fase que muitos membros passaram a chamar de defesa interna. Não havia mais grandes reuniões longas. Tudo foi reduzido, fragmentado e sempre acompanhado do receio de que qualquer concentração pudesse virar um alvo. Essa mudança reduziu riscos imediatos, mas enfraqueceu a coordenação estratégica que ajudou o movimento a sobreviver no passado. Após esse golpe, o Hamas entrou em uma fase que muitos membros passaram a chamar de defesa interna. Não havia mais grandes reuniões longas. Tudo foi reduzido, fragmentado e sempre acompanhado do receio de que qualquer concentração pudesse virar um alvo. Essa mudança reduziu riscos imediatos, mas enfraqueceu a coordenação estratégica que ajudou o movimento a sobreviver no passado. Outra consequência menos visível foi a pressão psicológica sobre cada líder individualmente. Viver sob ameaça constante tornou as decisões mais pesadas. Cada deslocamento parecia monitorado. Cada encontro levantava a dúvida se não seria a próxima armadilha. Essa tensão acumulada afetou diretamente a clareza de liderança e a visão de longo prazo. Nesse contexto, membros mais jovens começaram a questionar estratégias criadas em outra época. Eles apontavam que o adversário não era apenas superior militarmente, mas também dominava a coleta e análise de informações. Diante disso, insistir em modelos antigos poderia levar a novos ataques semelhantes. No entanto, mudar dentro de uma organização moldada por décadas de conflito é sempre difícil. Cada ajuste corre o risco de alienar parte da base. Enquanto o debate interno seguia, a pressão externa não diminuía. Os acontecimentos no campo de batalha continuavam exigindo respostas rápidas, mesmo com um processo decisório mais cauteloso. O ataque em Doha também levou o Hamas a reconsiderar suas relações com países anfitriões. Estar presente no exterior era visto como uma vitória diplomática. Depois do ataque, passou a ser visto também como uma vulnerabilidade. Esses locais ofereciam espaço de atuação, mas criavam pontos fixos fáceis de monitorar. Seria possível continuar assim sem comprometer a segurança?
Em um plano mais amplo, o episódio revelou uma verdade dura sobre os conflitos modernos. A linha entre política e guerra está cada vez mais tênue. Negociadores não estão mais fora de perigo. Isso cria um paradoxo para o Hamas. Para ser ouvido, é preciso aparecer. Mas aparecer significa se tornar um alvo. Com o tempo, a reação do Hamas deixou de ser apenas defensiva. O movimento tentou se adaptar. Em vez de poucas figuras centrais, passou a distribuir funções. Em vez de grandes reuniões, adotou canais indiretos. Essas mudanças não eliminaram o risco, mas mostraram uma tentativa de sobrevivência em um novo cenário. Ainda assim, o futuro permanece incerto. O Hamas se tornará mais fechado e rígido ou buscará novas formas de atuação. As fissuras internas serão curadas por reformas ou crescerão silenciosamente. E, acima de tudo, o movimento conseguirá manter coesão quando o medo se torna parte permanente da liderança. Ao olhar para trás, do ponto de vista do Hamas, o ataque em Doha não foi apenas mais um capítulo do conflito. Foi um sinal de que a guerra entrou em uma nova fase, onde distância não é proteção e política não é abrigo. Suas consequências continuam moldando decisões, estruturas e comportamentos. A história ainda está em andamento. Ela é escrita em decisões discretas, reuniões reduzidas e escolhas difíceis entre risco e sobrevivência. E é nessas escolhas que o futuro do Hamas será definido, não por grandes declarações, mas pela forma como se adapta a um mundo onde a segurança se tornou mais frágil do que nunca